Uhum. Dizem que socialismo, o comunismo, o socialismo, enfim, é a saída para países poderem prosperar. Isso dentro das salas de aula. Uhum. Aí agora tu explicasse para nós sobre o fascismo e o nazismo. O que é o comunismo? O comunismo, veja, ele não é exatamente uma ideia original do Karl Marx, né? O Karl Marx e o Engels, eles popularizaram profundamente essa ideia, principalmente por causa do panfleto bem curto, que é para ser panfleto de publicidade, chamado Manifesto Comunista, né? Mas essa ideia de revolução, de comunismo, é parte oriundo de um pensador anterior a Marx, chamado Moses Hess, né? Que Marx bebe profundamente do Moses Hess. E Marx, embora ele fosse um ateu, né, ele tem origem judaica, mas ele nasceu numa família protestante quando o pai se converteu ao protestantismo, o Marx ele nunca deixou de lado essa ideia de um apocalipse que fosse trazer algum senso de igualdade e fraternidade entre os homens. Isso é historicamente profundamente cristão também e bíblico. O problema, e se vocês forem ler os trabalhos da juventude de Marx no final da escola dele, em Trier, ele fala muito em São João, na comunhão universal dos homens, da paz. Ele é muito profundo, influenciado pelas ideias bíblicas, né, do protestantismo do pai dele. Mas mesmo quando ele se torna ateu, ele nunca perde isso e ele converte num tipo de revolução, ou seja, um apocalipse na história. A revolução, na interpretação que eu faço, é um tipo de dispensação apocalíptica aplicado na história feita pela classe trabalhadora, né? E para Marx, ele cria esse grotesco edifício de materialismo histórico, né, que eu não vou perder tempo aqui explicando uma baboseira dessas, mas é a ideia de que a história e as suas variantes materiais vão levar inevitavelmente a classe trabalhadora a destruir o sistema capitalista por meio de uma revolução, né, o apocalipse revolucionário, onde vão rolar as cabeças dos infiéis, dos pecadores, da burguesia e tal, e aí vão se instaurar o controle proletário do Estado, que ele vai aos poucos se dissolvendo, onde a classe trabalhadora vai instaurar a fraternidade, onde todos vão viver em harmonia, trabalhar e oferir os lucros justos do seu trabalho em harmonia uns com os outros, onde não haveria exploração do homem pelo homem, no caso, né? Ah, isso é a teoria, né? Se formos interpretar mais, bem grosseiramente explicada, né? Na prática, contudo, o que acontece é o seguinte: não existe classe trabalhadora, não existe proletariado, não existe burguesia, nunca existiu isso. A prova disso é quando o século XIX chega ao fim e os marxistas, depois da morte de Marx, percebem, caramba, o proletariado não está se tornando revolucionário. O proletariado está se aburguesando. O próprio Engels, no final da vida, escreveu um famoso texto embasbacado, falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A burguesia, o proletariado está se aburguesando. O proletariado, ao invés de se tornar revolucionário, está aderindo ao modo de vida burguês, aos modos burgueses, à religião burguesa, às tradições das suas nações burguesas. E ele fica embasbacado. Como isso? E um dos mais famosos marxistas, o Edward Bernstein, ele escreve um famoso artigo na revista do Partido Social Democrata da Alemanha, que era o maior partido socialista da época, né? O partido do Engels. Ele escreve dizendo que, na verdade, o capitalismo não está pauperizando a classe trabalhadora e jogando-a contra a burguesia. Não, o capitalismo está melhorando a qualidade de vida da classe trabalhadora. Ele viu as estatísticas disponíveis e concluiu, putz, o capitalismo está indo no caminho contrário do que Marx havia escrito. E agora? Ele publicou isso para seus camaradas. E o que você acha que aconteceu? Ele foi expulso. Ele foi execrado. Os fatos, as estatísticas não merecem nada. Você vai ser execrado, expulso, e o Bernstein virou persona não grata do movimento marxista internacional, mas matar o mensageiro não significa que a mensagem seja mentira. O fato é que o capitalismo melhorou a classe de vida trabalhadora. Isso causou um grande problema para os revolucionários como Vladimir Lenin, que concluiu o seguinte: a classe trabalhadora não vai fazer revolução. Quem vai fazer? Quem vai liderar? Nós mesmos, os intelectuais. Vamos fazer um partido de vanguarda
os intelectuais, os sabedores, os conhecedores da revolução das ideias, e nós vamos educar, manipular e jogar a classe trabalhadora para fazer revolução. Na prática, o que acontece é uma pequena elite de intelectuais, pequenos burgueses, oriundos da pequena burguesia, a maioria deles, né, tomam o poder com o auxílio de uma pequena força paramilitar e instauram uma ditadura personalíssima dessa pequena elite burocrática contra toda a sociedade. E vira uma grande estrutura burocrática centralizada, controladora, que vai controlar o discurso, a opinião, as vontades, vai tentar estatizar todas as economias, vai conseguir controlar todas as pessoas e oprimi-las até o sistema ruir dentro das suas inevitabilidades, porque ele não consegue se sustentar. Porque não existe classe trabalhadora, nunca existiu. Existem indivíduos com diferentes pensamentos, com diferentes ideias, que não estão todos presos nessa viseira, essa viseira de cavalo chamado proletariado, classe trabalhadora. Não, não existe isso. Não existe burguesia. Muitos empresários apoiam o PT. Muitos empresários, famosos, grandes, bilionários, apoiaram e financiaram partidos comunistas. Que burgueses são esses? Marx não falava que existia um pensamento burguês, que a classe burguesa pensava em uníssono, que a classe trabalhadora tinha sua própria ideologia trabalhadora? Aonde isso aconteceu? Em nenhum lugar. Se de fato aconteceu o contrário. Quem faz revolução são intelectuais, elites burocráticas, elites militares financiadas por grandes empresários. A classe trabalhadora é sempre a recebedora passiva da punição desses intelectuais que se tornam novos oligarcas no poder. Isso é o comunismo. Não sei se eu expliquei bem.